Olá, queridas pessoas. Eu espero que vocês estejam muito bem, independente das circunstâncias que algumas estejam passando, né, das dificuldades. Eu espero de coração que vocês estejam bem. Agradecemos a todos vocês que estão conosco aqui no canal, né, que se inscrevem, que interagem conosco nos comentários, que compartilham os vídeos. Isso está sendo de grande ajuda, né? E com isso, né, vem as duas grandes novidades que eu vou trazer para vocês hoje. A primeira é que nós teremos vídeos 2 vezes por dia, né, pela parte da tarde e pela parte da noite. Então, ative a notificação aí do YouTube para que vocês recebam esses vídeos diariamente. Que antes nós estávamos fazendo, né, uma vez por dia, mas agora, por conta do tanto de relato que nós temos recebido, tantas mulheres querendo falar, querendo se expressar, querendo, alertar outras mulheres, nós resolvemos fazer 2 vídeos por dia. E eu espero que vocês, né, assistam, que vocês continuem interagindo conosco em todos eles. E o segundo, né, a segunda novidade é que hoje nós teremos o meu relato. Exatamente, gente. Quando a gente fala, né, eu tenho propriedade para falar em algumas coisas que acontecem com algumas depoentes, são coisas que eu vivi, né, alguns traumas que, infelizmente, eu tive, adquiri, né, ao longo desses 38 anos aí de vida. Então, e também a minha vida ela foi uma grande incentivadora, né, tudo que eu passei foi um grande incentivo para que nós tivéssemos o filho de casamento, para que nós tivéssemos esse meio aqui de relatos para alertar outras mulheres e outros homens também, e tem dado muito certo. Nós estamos sendo abraçados, constantemente, diariamente, por mulheres e por homens que também querem compartilhar a sua vida e alertar também. Então, hoje nós teremos o meu relato e eu espero que vocês gostem muito. Tenha empatia, né, eu sei que muitas pessoas vão colocar aí uns comentários bem pesados, eu respeito cada uma de vocês, né, a maneira de pensar, e muitas coisas podem ser absorvidas para nosso amadurecimento, né, para que a gente melhore cada dia mais. Então, sem mais delongas, né, vamos lá para o meu relato de hoje. Como muitos relatos que eu tenho narrado todos os dias aqui no canal, a maioria deles são de mulheres que tiveram uma infância muito difícil, que viram as mães, né, sendo maltratadas pelos seus pais, agredidas, traídas, e comigo não foi diferente, né. Eu tive uma infância bem difícil, eu sempre vi a minha mãe batalhar muito para criar eu e os meus 3 irmãos. Nós viemos para eu nasci numa cidade pequena, né, que não tinha muita estrutura. Nós viemos para a cidade grande quando eu tinha aproximadamente 7 anos, e desde lá eu via muito a minha mãe, batalhando mesmo, né, para dar sustento para mim e para meus outros irmãos. E meu pai, ele sempre foi muito arteiro, né, aventureiro, nunca gostou de ter responsabilidades com ela e muito menos conosco, né, com os filhos. Então foi bem difícil. Então, quando nós viemos para a cidade grande, foi mais difícil ainda, porque nós não tínhamos onde morar. E a minha mãe, ela teve que mesmo implorar por presidente comunitário, né, para que a gente tivesse um localzinho. Foi que a gente conseguiu. Ela conseguiu, né, através de um líder comunitário, uma casinha que já estava abandonada há muito tempo, e ele colocou a gente lá. Era uma casinha tipo 4x4, muito pequena, de madeira caindo aos pedaços, enquanto meu pai estava na vida se aventurando. E nós não tínhamos nem o que comer, muito menos o que vestir e nem onde dormir. Nós dormimos em cima de papelão. E foi assim que a gente começou a nossa vida na cidade grande. A minha mãe começou a fazer faxina para trazer alguma coisa, né, para a gente comer, essas coisas. E assim a gente foi vivendo durante algum tempo, né? E aos poucos, com o dinheiro que ela conseguia comprar uma cama, um colchão, para que a gente vivesse ele pelo menos um pouco mais confortável. E assim foi, né, até que meu pai resolveu voltar para a nossa vida. E assim, sempre que me perguntam sobre em relação à situação dos meus pais, eu nunca vou saber responder ao certo de por que que a minha mãe aceitava tanto ele de volta.
Eu não sei se era dependência emocional, não sei porque ela perdeu os pais dela cedo, né, e ele conheceu ela ainda adolescente, eles tinham uma diferença bem grande de 20 anos de idade, 20 anos de diferença, né, então não sei se foi isso, né, porque eu nunca vi amor entre eles, eu nunca, vi gestos de carinhos entre eles, eu nunca vi isso. Ao longo de toda a minha vida, eu nunca vi meu pai abraçando e dizendo que amava minha mãe e vice-versa, eu nunca tinha visto isso. Então não sei se era uma dependência emocional, não sei se era porque ela não teve os pais dela, então é uma coisa que eu nunca consegui, e também ela nunca conseguiu também me dizer por que que ela aceitava sempre ele de volta, mas aceitava, né. E a gente era pequena, a gente não tinha como, eh, interferir nisso. Então ele veio de volta para nossa vida, né, depois de muito se aventurar por aí, e nós morávamos naquela casa ali 4x4 caindo aos pedaços, e ele não tinha coragem alguma de modificar ela, né, de dar uma trazer mais segurança. E nessa época que nós mudamos para esse bairro da aqui na cidade grande, nós era ainda a invasão. Não sei como se vocês conhecem na cidade de vocês, tipo, era tudo mato, as pessoas foram desmatando e foram construindo essas casas. A gente chama aqui de invasão, aqui na cidade de Manaus. E quando tem invasão, né, não tem infraestrutura, não tem saneamento e muito menos segurança pública. Então nós tínhamos o que nós chamávamos na época de galera. Tinha as galeras que se reuniam e brigavam entre si. Então a nossa casa lá não tinha segurança alguma, então a gente ficava sempre à mercê ali de marginal, de pessoas, né, ruins. E eu lembro que nós morávamos lá nessa casinha por 3 anos ainda, de madeira, 4x4 caindo aos pedaços. Meu pai, ele saiu, né, ele era músico, e minha mãe resolveu voltar a estudar, né, para ter até uma condição de emprego melhor, e eu fiquei com meus 4 irmãos. Eu sou a segunda, né, tenho o irmão mais velho, eu sou a segunda e tenho mais 3 irmãos. E eles saíram, a gente ficou em casa. Aquela casa, tipo, que tinha uma porta, se você chutava, a porta se abria. Então meu pai, como ele era sempre foi muito comunicativo, né, todo mundo gostava dele, ele fazia amizade muito rápido. Todo mundo já conhecia ele ali, na região onde a gente morava. E a gente saía na rua e as pessoas não mexiam com a gente, porque sabiam de quem nós éramos filhos. Mesmo ele não sendo da pesada, né, como a gente dizia, ou fazendo alguma coisa errada, tipo ilícito, as pessoas respeitavam muito ele. Então a gente andava a hora que fosse ali no bairro que ninguém mexia com a gente. Pois bem, numa dessas noites, a minha mãe estava estudando e ela tinha algum trabalho ali na escola que ela ia demorar a chegar em casa, e era de noite. E ele estava por aí. Então nós nos arrumamos para dormir, eu lembro que a minha mãe na época ela costurava, e ela fazia, né, aqueles sacos de antigamente tinha aquele saco de açúcar, e ela fazia aquelas camisolas pra gente, né, assim até o pé, pra gente dormir. E a gente se arrumou tudo, foi quando a gente ouviu bater na porta. Alguém batendo na porta, muito assim, com muita rapidez, e já pedindo pra gente abrir. Aí o meu irmão, que é mais novo que eu, o terceiro, já ia abrir. Aí o meu irmão mais velho: "Não, pergunta quem é que quer entrar?". Tipo, já era quase 10 horas da noite, né. E ali todo mundo quando dava 9 horas, 8 horas já estava todo mundo trancado, porque a gente sabia dos perigos que tinha. E a gente perguntou e a pessoa começou: "Ah, é teu pai", mas a gente não era a voz do nosso pai, não era a voz. E aí ele falou: "Não, é teu pai, abre logo, abre logo". E aí: "Não, não é papai, não é papai". Então, quando ele viu que a gente não ia abrir, ele tentou forçar e a gente segurou para que ele não conseguisse entrar. E ele começou, né, a usar de muita violência, ameaçando a gente, que se a gente não abrisse, coisas piores iriam acontecer, que ele não iria fazer mal com a gente, né, não, mal nenhum comigo e com meus irmãos. Mas a gente não acreditou, mesmo que a gente era, tipo, já tinha uns 10 anos, meu mais velho tinha 11, a gente não era tão ingênuo assim, né. E aí quando ele viu que nós não ia abrir, ele começou a bater todas as tábuas, né, da casa ali para ver qual é que tinha mais solta para que ele pudesse entrar na casa. E a casa era tão velha que tinha aquelas frestas bem grossas, e a gente via ele olhando a gente, só que a gente não conseguia identificar quem era.
Quando foi, né, ele tentando persuadir a gente a abrir, a querer entrar de qualquer jeito. Aí, quando ele não via que a gente não ia que a gente não ia abrir, ele pediu para que a gente tirasse nossas roupas, porque ele queria ver nós nus, né. Meu irmão pequenininho ficou logo muito pequeno, com medo, tirou logo a roupa e ficou lá nu. E eu pedindo para que ele se vestisse, porque ele queria abusar da gente de alguma forma. E aí nós pegamos e pedimos para que ele se vestisse, que a gente não ia fazer nada que ele estava mandando. Foi quando meu irmão mais velho sempre foi muito, não é, vou dizer corajoso, mas tipo, nada, não teme nada nem ninguém. Isso às vezes é muito perigoso, porque você desafia algo que é maior que você, algo que é mais perigoso que você. E ele tinha 11 anos, que força que ele ia ter com um homem adulto? Não, não nada. Né? E ele pegou um facão, né, que estava ali próximo da janela e abriu. A nossa sorte foi que quando ele abriu a janela, nessa época tinha aquele, a gente chama de giral, não sei como é na região de vocês, que tem a janela onde você lava a louça ali, né, e tem uma tábua que fica bem de frente, assim. Quando ele abriu com a, com a, com o facão na mão, ele colocou a cabeça para fora, assim, da janela, e o cara só deu uma pedrada no rosto dele, assim. Pedrada que ele caiu, e quando ele caiu no chão, o homem apareceu bem na frente, assim, do geral. A nossa sorte é que ele não veio pela lateral, ele veio pela frente. Então ficou uma distância, foi quando a gente conseguiu ver quem era a pessoa. E a pessoa era dos homens que sempre estavam ali por casa, sempre. Tipo, que era um dos amigos do nosso pai, né? E a gente ficou tão assustado que a gente ficou tipo, em estado de choque, porque a gente jamais imaginava que uma pessoa ali do nosso ali convívio pudesse querer fazer mal para mim e para meus irmãos, né? Então, naquele momento, a única reação que eu tive foi fechar a janela, né? E a gente começou a gritar. Falei, vamos gritar para a gente pedir ajuda, porque alguém vai precisar ajudar a gente aqui, porque ele vai querer fazer mal. Ele não veio, não sei se ele estava, né, alcoolizado, se ele estava drogado, a gente não sabe, mas ele queria fazer mal. O semblante dele era de muita maldade, né? E ele faria, tranquilamente. A gente era criança. E aí a gente começou a gritar muito. E as casas eram distantes, né? E um vizinho, que tinha acabado de chegar do trabalho, ele estava ali na varanda dele, começou a ouvir, né, bem de longe, grito de criança. Foi quando ele foi chegando mais perto, ele viu, opa, tem alguma coisa acontecendo ali na casa da, 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 da dona Silene. E quando ele viu, tinha o cara tava tentando entrar em casa. E ele, como ele tinha arma em casa, né? Na época, a maioria das pessoas tinha alguma arma em casa, até por proteção. Pegou a arma e correu atrás dele. Quando ele viu esse homem, correu. Correu e a gente sabia quem era, a gente falou quem era a pessoa, e ele, aquele senhor, correu tão rápido atrás daquele rapaz não, daquele homem, mas ele não conseguiu pegar ele. Quando meus pais chegaram, já era quase meia-noite. E a gente estava ali em completo terror, né? A minha mãe desesperada, se tinha acontecido alguma coisa com a gente, e o meu pai simplesmente não acreditou no que a gente disse. Ele não acreditou no que a gente disse e não acreditou no que o vizinho disse. O vizinho falou com todas as letras quem era a pessoa, que ele tinha corrido atrás dele, que se ele não tivesse vindo, com certeza ele tinha entrado dentro de casa, porque a casa não tinha segurança alguma, né? Então, ele não acreditou. E aquilo ali começou a frustrar a gente, porque a gente entendia que meu pai ele nunca iria ficar do nosso lado. Ele achava que as amizades eram mais importantes do que os próprios filhos, né? Então, a partir dali, a gente entendeu que a gente não era importante para ele. Nunca foi. Então, depois daquele episódio, a minha mãe resolveu parar de estudar para que a gente não ficasse mais sozinho de noite, né? Então, ela abriu mão dos estudos dela para ficar com a gente, porque já que ele não ficava em casa, né? E depois disso aconteceu muitas coisas, né? Minha mãe, ela saía para trabalhar, ela deixava ele nós sob os cuidados dele, e ele simplesmente sumia.
Aí aconteceu um acidente com meus irmãos, sabe, de que ele deveria estar ali, ele não estava para proteger. Então, assim, eles sempre foi muito negligente com a gente, muito negligente, mas ele estava ali, né. E como eu falei para vocês, gente, não posso explicar por que que minha mãe voltava. Se era uma dependência emocional, porque ela sentia falta de, ah, uma figura ali masculina em casa, eu não sei explicar para vocês o porquê. Então o tempo foi passando e eu comecei a fase da adolescência. Cada irmão meu reagiu de uma forma e a minha reação foi de me voltar contra a minha mãe, porque eu não aceitava a forma de como ela criava a gente, né, ela era muito ditadora, ela era muito pulso firme, e eu achava que aquilo ali era exagerado às vezes. Hoje eu entendo que não, era porque ela queria que nós fôssemos fortes. É isso que ela queria, ela estava criando filhos fortes para que a gente não se submetesse a tudo que ela passou. Então, hoje eu entendo, mas na época não, né, jovem só quer fazer o que está na cabeça dele, e quanto mais ir contra a vontade dos pais, melhor, né, na cabeça do jovem. Mas depois que a gente fica adulto, a gente entende, né, que o que nossos pais fizeram, no caso o que minha mãe fez, era apenas para que eu fosse uma mulher forte. E acredito que se eu não tivesse sido, né, recebido, absorvido um pouco dessa do que ela quis me ensinar, eu acho que eu estava em relacionamento abusivo até hoje. Então, beleza, a gente cresceu, né, eu ainda cresci um pouco revoltada com ela, eu não aceitava nada que ela dizia, eu sempre ia contra, então foi uma adolescência muito conturbada, um relacionamento entre eu e ela muito difícil, muito mesmo. Mas assim, ela me ensinou tudo que eu sei, e todos os meus irmãos, sem tirar nem pôr, todos eles sabem se virar no mundo. Eu tenho irmãos que cozinham muito bem, que passam uma roupa muito bem, que sabem se virar dentro de uma casa muito bem. Então, se ela faltasse, ela nos faltasse, tipo, se ela tivesse falecido, a gente estava bem direcionado, né, com as coisas. A gente ia saber se virar aonde quer que a gente estivesse. Então, foi isso o maior propósito, né, de vida dela com os filhos, mesmo, né, ela vivendo e aceitando as indas e vindas do meu pai. Infelizmente, eh, ela perdurou durante esse relacionamento por quase 40 anos com ele, até que um dia ela viu que estava todo mundo crescido, né, cada um já tinha sua família, aí foi que ela foi cuidar da vida dela, né. Então eu cresci, né, fiquei adulta, né, comecei a trabalhar, comecei a estudar e comecei a criar meu próprio caminho, né. Eu tive um casamento ali com 21 anos que foi para afrontar mesmo a minha mãe, não deu certo, né. Eu era muito imatura e acabou que o relacionamento durou pouco tempo, a gente se divorciou e voltei a morar com ela, né. Já um pouco mais madura, já um pouco mais ciente, já um pouco mais sabendo um pouquinho da vida, né, e dando razão mais para tudo que ela me ensinava. E a partir dali eu comecei a ouvir tudo que ela falava para mim. Se minha mãe dissesse que tal pessoa não era bom para mim, eu imediatamente terminava com aquela pessoa. Aquela pessoa não deveria nem ter feito mal para mim ou alguma coisa, mas se ela sentir e falasse: "Filha, ele não é bom para ti, ele não vai te fazer feliz, ou ele não eu não tô sentindo que vem uma coisa boa desse rapaz", eu ia lá e terminava. A pessoa ficava sem entender, mas eu preferia ouvir a minha mãe. Depois do primeiro quebrar de cara, eu resolvi ouvir. Então eu me casei novamente, já com 24 anos, e era um casamento com um rapaz da minha com a mesma idade, um rapaz que parecia ser bem mais maduro, ela gostava muito dele, todo mundo da minha família amava ele. Então nós tivemos um breve namoro, já noivamos e já nos casamos, né. E minha mãe costumava dizer que ele tinha cabeça de velho, né, porque ele parecia que ele era 30 anos mais velho que eu, por conta da postura dele, né. Ele era um homem muito sério, um homem muito calado, mas cuidava de mim e me amava assim como
nunca talvez o meu marido hoje, né, que eu tenho hoje, tenha o mesmo cuidado, mas ele tinha uma devoção ali por mim que era invejável por muita gente. Muitas mulheres invejavam a forma como ele me tratava. E realmente, né, era um casamento muito bom. Mas infelizmente ele ficou doente, né? Nós descobrimos que ele teve um câncer muito raro. Quando nós descobrimos já era tarde demais, não tinha mais o que ser feito. Então depois que eu descobri, nós descobrimos o câncer, uma semana depois ele veio a falecer. E destruiu meu mundo completamente. A gente constrói, né? Nós construímos uma vida, planejamos uma vida com aquela pessoa. Tá tudo bem, as coisas estão acontecendo, vocês estão conquistando tudo o que vocês queriam e de repente você é cometido por uma doença que não permite com que você continue aqui. E aquilo ali, foi uma fase muito difícil na minha vida, porque uma hora eu tinha tudo e depois eu não tinha mais nada. Não tinha mais nada. E eu sempre sonhei em ter um casamento como eu tive. Eu era muito feliz. Durante os 5 anos que nós ficamos casados, nunca brigávamos. Eu sempre fui muito espoletada, né? Sempre fui muito difícil ali de conviver, eu sempre fui muito opiniosa. E ele sempre muito, muito cuidadoso com as palavras, sempre muito respeitoso, sempre muito paciente comigo. Então, eu aprendi muito a ser isso com ele. Então, quando ele foi embora, uma parte de mim muito importante foi junto com ele. E demorou muito, 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 muito tempo mesmo para que eu pudesse dar essa parte, reconstruir essa parte, dar para alguém que merecesse. Porque nunca, eu achava que nunca mais eu ia encontrar alguém, né? Que nunca ninguém, nenhum homem ia ser digno de que eu amasse da mesma forma, né? Então aquilo ali foi um empecilho muito grande. E ele me pediu muito antes dele ir embora, né, dele falecer, que eu reconquistasse, reconstruísse a minha vida, que eu pudesse me casar novamente um dia, que eu era jovem, que eu era bonita e que eu merecia ser feliz, mas eu não sentia, né, que a minha vida pudesse continuar depois da partida dele. Então, infelizmente nós não tivemos filhos e era o meu sonho, né, que nós fôssemos pais. Mas o Senhor não permitiu isso, né. E o Senhor sabe o que faz mesmo, eu nunca questionei isso dele. Então, ele foi embora e eu fiquei aqui. Tudo que a gente se construiu se perdeu, porque eu fiquei num estado tão deplorável de depressão e não aceitação, que eu não consegui, né, permanecer com tudo que nós tínhamos. Eu dei fim de tudo que nós tínhamos, eu dei fim, porque tudo me fazia sofrer muito. E eu pensei inúmeras vezes em mudar de cidade, sabe, de fugir de tudo, né, de fugir daquela dor, mas eu sabia que aquela dor nunca iria ficar aqui, ela sempre iria me acompanhar. E minha família, ela foi uma grande alicerce para mim, né, uma âncora muito forte. A minha mãe, ela participou, né, de tudo ali, o processo, desde a descoberta, foi ela que me alertou, né: "Filha, tem uma coisa muito errada acontecendo com ele, cuida", sabe. E quando ele faleceu, minha mãe começou a me tratar como se fosse um bebezinho, porque não queria que nada mais me machucasse. E acabou que aquilo ali me sufocou muito, né. Então acredito que por isso, por eu me sentir sufocada, foi que eu comecei a cometer mais erros na minha vida, né. Eu não Em vez de eu ficar reclusa, vivendo o meu luto, não, eu me enfureci, eu me revoltei contra a vida, contra Deus mesmo, de por que que ele tinha feito aquilo comigo, né. Eu nunca fui uma pessoa de fazer mal para ninguém, sempre procurei ser uma boa pessoa diante das pessoas,
E eu honrava meu casamento, eu amava meu marido, né, eu cuidava dele, nós vivíamos um para o outro. Por que que tinha acontecido aquilo? Então a gente se questiona mesmo. Se eu tivesse sido pelo menos uma pessoa ruim, sabe, maltratasse as pessoas, fosse uma pessoa infiel, aí sim, né, o Senhor podia levá-lo, mas não. Eu era muito feliz mesmo. Eu era uma mulher realizada com o meu casamento. Então me frustrei, eu reconheço que eu fui muito burra em alguns momentos, né. Então, com tudo aquilo ali, com a não aceitação de toda aquela proteção da minha família, dos meus irmãos, sabe, até mesmo do meu pai, eh, eu não queria. E o que mais me doía é que as pessoas diziam que entendiam a minha dor, mas ninguém entendia, porque as pessoas continuaram vivendo essa vida normalmente, eu ficava ali, presa naquele tormento, presa naquele pesadelo que eu sabia que não ia acabar. E aquilo ali me revoltava. Quanto mais as pessoas chegavam comigo e diziam: "Não, eu entendo a tua dor", mais eu me revoltava, porque ninguém estava entendendo. Ninguém podia mensurar o que eu estava sentindo. Então, eu fugi, né, praticamente fugi de casa, peguei na época o LX ali, vi um apartamento mais longe de tudo e de todos e fui morar. Falei: "Mãe, eu tô indo embora", peguei o pouco que eu tinha, coloquei dentro do caminhão de mudança e parti. Falei: "Olha, tô indo embora, eu quero cuidar da minha vida, eu preciso respirar, preciso viver, porque eu não tô vivendo, eu tô me sentindo, parece que eu tô indo embora, cada dia que passa eu tô, me despindo dessa vida, então eu preciso ir embora", porque aquela proteção toda estava me sufocando. E eu fui e comecei a viver minha vida. Só que nesse viver a vida, eu comecei a fazer um monte de besteira, né. Não não, na época eu era da igreja, eu não estava mais indo para a igreja direito, eu achava que viver era estar em festa, eu queria de alguma forma afogar tudo que eu estava sentindo. E foi aí que eu conheci, eh, um homem que quase me destruiu, quase ele me destrói, quase. Por pouco ele não conseguiu, por muito. Então, eu conheci esse rapaz e ele realmente, ele usou a minha fragilidade para que ele conseguisse fazer tudo o que ele fez, né. E nós acabei embarcando nesse relacionamento com ele, me casei com ele ali sob uma pressão e ele me destruiu financeiramente. Ele fez eu fazer empréstimos, empréstimos, ele me colocou em dívidas, foi um inferno. E no final eu descobri que ele só queria o meu dinheiro, porque o meu falecido marido, ele tinha deixado uma boa quantia para mim, para que eu pudesse recomeçar minha vida, para que eu vivesse confortável. E eu estava tão fragilizada, tão ali destruída, que eu fui uma presa muito fácil para ele, muito fácil, né. Então ele pegou, soube disso e ele sugou até onde ele pôde. Ele sugou a minha juventude, ele sugou a minha sanidade, a minha saúde e sugou a minha vida financeira também. E ele fez aquilo que todo narcisista e manipulador, abusador faz. Ele me afastou ainda mais da minha família. Porque mesmo eu longe, eu conversava com a minha mãe, né, os meus irmãos iam me visitar, todo mundo sabia do meu paradeiro, mas ele fez com que eu me voltasse contra a minha família. E ele conseguiu isso. E quando ele conseguiu isso, foi quando começaram as agressões, e uma coisa que ele tinha, né, uma identidade dele, é que ele não batia no meu rosto, para que ninguém visse que eu estava sendo machucada, ele batia no meu corpo, partes que poderia esconder. E ele me agredia muito, tudo que eu dizia não, ele me agredia até que eu fizesse. E eu não conseguia sair daquilo. Eu fiquei tão manipulada,
presa naquele relacionamento que eu não conseguia sair. Eu sabia que eu precisava sair, eu sabia que eu precisava de ajuda, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, por isso que eu sempre falo no canal: "Não julguem as vítimas. Ah, é só sair do relacionamento". Não é só sair, tem muita coisa envolvida, tem o teu emocional, você esses homens, eles usam de uma persuasão, manipulação emocional tão forte com o teu psicológico, que tu acha que sem ele tu não vai viver, que sem ele tu não consegue dar um passo à frente. É isso que ele faz, tu acreditar. Ele te faz acreditar que, ah, tu vai correr para tua mãe, a tua mãe não te quer. Ele te faz acreditar nisso, que ninguém gosta de ti, que não tem amigos, que você não tem família, que a única pessoa que vai te ajudar é ele. Ele te faz acreditar nisso, né. Então, eu estava dessa forma, eu não conseguia pedir ajuda, de forma alguma. Mas eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito que o espírito do Alex, ele sempre esteve comigo, porque antes dele ir embora, antes dele falecer, ele falou que: "Eu nunca vou te deixar só. Você sempre vai me ter por perto, sempre vou te proteger". E eu acreditava muito nisso. Todas as vezes que eu estava sendo agredida, eu pensava nele, para que ele me ajudasse, para que ele me ajudasse a sair daquele inferno. Então, quando foi num dia que eu senti que poderia ser minha última noite na casa, eu ouvi a voz dele para que eu fugisse, né. Que se eu não fugisse naquele dia, eu poderia, né, nem estar mais aqui. E foi nesse dia que eu consegui fugir de madrugada, né, me livrei daquele relacionamento, eu consegui ali pegar tudo que eu tinha, né, aproveitei, né, que ele estava mais do que bêbado para fugir dali. E foi o dia que eu consegui me libertar. Fui para casa dos meus parentes que, mesmo eles chateado comigo, eu pedi ajuda, porque eles viram que eu estava toda, né, machucada das agressões que ele já tinha feito comigo. E eu estou só resumindo aqui para vocês, para que não fique muito extenso, porque minha história é muito extensa. Então, desse relacionamento que eu fiquei quase um ano, né, que entre casamento, entre humilhações, entre dívidas financeiras, entre, feridas emocionais que ele me deixou, tanto físicas, tudo, gente, tudo. Eu consegui sair, né, e eu tenho certeza que foi o Alex que me ajudou, foi o espírito dele que me ajudou a sair daquilo ali. Ele sempre vai ser um anjo na minha vida. Eu sei que o amor dele transpassa todas as dimensões possíveis. Eu sei que aquele homem, ele me amava de verdade. E eu sei que ele sempre vai me proteger, sempre. Ele sempre vai estar comigo. E todas as vezes que eu precisei de ajuda, que eu precisei de orientação para fazer algo na minha vida, ele sempre vinha e me dizia, né. Então, mesmo depois que eu me separei desse homem, ele ainda me perseguiu muito. Muito mesmo, perseguia na casa dos meus avós, chegou aí na casa da minha mãe, atrás de mim, na casa dos meus irmãos, mas eu não estava em nenhum lugar desses. Ele ficava de tocaia, esperando, de vigília na frente da casa da minha avó, né, para que ele pudesse me pegar de volta. Mas eu não estava lá, eu já tinha ido para muito longe, ele nunca soube para onde eu ia. Consegui entrar com pedido de divórcio, né, para que eu me livrasse de vez dele. Né, ele não queria aceitar, né, aceitou ali a pressão mesmo por conta do promotor, então consegui me livrar dele, mas sempre com aquela ameaça, né, se um dia ele me visse com alguém, ele iria acabar comigo, com aquela outra pessoa, porque se não fosse para que eu continuasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém. E para que ele me queria, né, ele não gostava de mim, ele só me queria para fins lucrativos dele, só para isso que ele me queria, né, então foi um ano muito difícil, né, que foi depois da morte do meu marido, eu estava muito fragilizada, né, eu fiquei muito sufocada com todo o cuidado dos meus pais, da minha família, e foi um momento que eu estava uma presa muito fácil, né, muito fácil de ser predada.
Então, depois de 3 anos eu fiquei só mesmo, né, eu resolvi aprender com a minha lição, procurei investir mais em mim, estudei, fui fazer as coisas, né, que devem ser feitas por si mesmo, né, que é cuidar de si, aproveitar da tua própria companhia, começar a reconstruir as coisas, juntar os cabos, né, isso que eu fui fazendo. Foi aí que eu conheci meu então marido, de 3 anos, eh, esse meu falecido marido, ele era muito conhecido, né, na igreja onde nós frequentávamos, então quando ele faleceu muita gente soube, e esse meu atual marido conhecia ele também. Só que, por alguma questão, ele não sabia quem era a esposa dele. Quando ele faleceu, foi pra rede social, tudo, e ele lamentou: "Olha, poxa vida, né, ela era tão jovem, né, tá perdendo o marido", e todo mundo se compadeceu, né. Passou-se todos esses anos, né, mais de 3 anos do falecimento dele, do meu então casamento trágico com um homem abusador, né, que quase leva a minha vida embora. Então eu recebi uma mensagem no Instagram, né, ali no direct tudinho, me chamando para conversar, e quando eu olhei a foto, né, eu nossa, ele é muito jovem para mim, nem liguei, mas ele começou a insistir muito, e eu fui resolver, né, quem era aquela pessoa. E quando nós, decidimos nos encontrar, tudo, eu vi, né, que ele realmente conhecia meu falecido marido, né, que eles tinham alguma proximidade, mas assim, eram bem distantes. E eu sabia que ele estava passando por já tinha se divorciado não tinha muito tempo, mas se ele estava ali atrás de um relacionamento é porque ele já estava bem, né. Mas até o momento eu não sentia nada por ele, né, só era uma pessoa que eu estava conhecendo, já que eu tinha passado por relacionamentos ruins, né, só estava ali, conhecendo por conhecer. Mas alguma coisa me dizia que ia ser diferente, ia ser muito diferente. E todo mundo, assim, que falava do nome do Alex, todo mundo me interessava muito. Eu ficava muito: "Opa, a pessoa tem alguma coisa para me agregar, porque se trata dele". Então era uma lembrança muito viva que eu tinha, então falar o nome dele eu já prestava muito mais atenção naquela pessoa. E foi assim que ele conseguiu chegar até mim, né, através de algumas histórias que ele tinha com ele, né, fotos, essas coisas. Então ele ainda estava ainda ali num em processo, assim, de reconstituir o coração, né, as coisas, depois de um casamento bem conturbado, né, que a esposa traiu, eles tinham uma filha pequena, então foi uma separação muito difícil, né. Então nós passamos ali uns meses conversando sem relacionamento algum, né, só mesmo conversando, foi que eu me apaixonei por ele. Me apaixonei por ele, eu sentia que poderia dar certo sim, né, que, nossa, é um novo recomeço. Eu sonhei algumas vezes com o Alex, dizendo para mim que ele era a pessoa, né, que ele era um bom homem, que podia me amar da mesma forma como ele me amava, e que eu podia aceitar ser amada por aquele homem, que ia dar certo. E eu me entreguei, a partir desses sonhos eu me entreguei completamente para um sentimento que eu estava sentindo, né, que hoje é meu marido. Só que ele não estava pronto. Eu estava pronta para recomeçar, mas ele não estava pronto. É aquela velha história, né, se você está ferido de um relacionamento, não queira curar a tua dor com uma outra pessoa, porque você vai sofrer e vai fazer a outra pessoa sofrer também. E foi isso que aconteceu. Ele não estava pronto, né, ainda tinha coisas mal resolvidas com a ex-esposa dele, e nós, né, ele falou que não estava, que não queria me machucar, né, e eu ainda insistia um pouco, né, além do normal, eu insisti com ele, mas ele disse que não estava pronto e que eu deveria seguir meu caminho. E aquilo ali me machucou muito. Eu chorava como se eu tivesse perdido a pessoa mais importante da minha vida pela segunda vez.
né, porque eu tinha me entregado tanto àquele sentimento, eu ouvi tanto a voz ali, o sussurro, né, do meu falecido marido no meu sonho, de que ele era a pessoa certa, que eu não aceitava uma outra uma uma outra pessoa, tinha que ser ele, tinha que ser ele, porque uma coisa que o Alex mais dizia pra mim era: "Eu nunca vou mentir pra ti". Então eu sabia que ele não estava mentindo, mas meu esposo não estava pronto, meu atual esposo não estava pronto para aquele relacionamento. Então, o que aconteceu? Nós nos separamos. Eu fui viver minha vida, fiquei muito entristecida, né, mas eu respirei fundo, eu falei: "Olha, deve ter se enganado, e eu preciso seguir, não posso ficar minha vida toda esperando por alguém que pode ser que nunca, né, esteja disposto para mim". Então eu segui. E nesse seguir, e uma coisa que era muito corriqueira é que sempre quando você está solteira, aparece um monte de gente, às vezes amigos e amigos daquela pessoa que você se relacionava. E eu recebia muita mensagem de amigos querendo, né, se aproximar de mim, perguntando como eu estava, sempre muito preocupado com a minha situação, mas não, só queriam mesmo se ter um relacionamento comigo, mas eu não estava disponível, né. Então eu estava fiquei muito triste, né, vivi aquele luto ali daquele namoro, nós namoramos por uns quase 5 meses ainda, conheci a família dele, a mãe dele, todo mundo. Nós tínhamos ali já um relacionamento, mas ele não estava pronto, né. Tipo, ele me mandou pastar. E eu fui pastar, né, eu fui seguir minha vida, e com isso, se aproximou de mim um outro rapaz, que era da mesma denominação que eu, mas que era aquele famoso lobo em pele de cordeiro, né, ele se aproximou, falou que estava muito entristecido com o final do meu relacionamento, né, que ele sempre acompanhou muito a minha história pelas redes sociais, que se compadecia muito da minha dor, todas aquelas coisas para tentar me comover, né. E ele sempre me falava: "Olha, precisa viver, o que falta para tua vida é tu se aventurar mais nas coisas. Tu é muito presa, tu é muito religiosa, tu é muito certinha demais". Eu falei: "Não, mas eu sou assim, eu aprendi a ser assim, eu me vejo assim. Não vejo uma pessoa aventureira, né, que, sabe, aquilo ali não me fazia bem, todo aquela agitação". É isso que ele queria. "Não, eu vou te levar para conhecer lugares novos, né, passeios, tu precisa se distrair a tua cabeça, tu precisa ver a vida com outros olhos". E eu, besta, ingênua de novo, e eu estava machucada, né, por conta do final do meu relacionamento ali de namoro, e resolvi, por que não, né? Só que nesse por que não, eu fui lá e me lasquei, né. E aí eu abri a porta para ele, da minha vida para aquele rapaz. E foi uma das piores coisas que pode ter acontecido na minha vida, né, depois do terceiro casamento, né, com aquele maníaco. Então, ele pegou, se aproximou de mim, só que quando ele veio para cima de mim, ele já veio, tipo, com uma avalanche de informação, tipo, para me prender de qualquer jeito, porque ele me queria de qualquer jeito, aquele rapaz. Ele queria me convencer de que ele era o meu salvador, de que ele era a pessoa certa para mim, ele queria me convencer disso, né. Só que eu já estava um pouco escaldada com o relacionamento abusivo que eu já tinha tido, né. Então alguns gatilhos eu sempre, eu freava muito ele. E como eu morava sozinha no apartamento, e aí quando eu vi, ele já estava querendo dormir lá, estava querendo trazer as coisas dele para lá. Eu falei: "Opa, não, na minha cama só dorme quem é casado comigo, né. Na minha casa só dorme quem é a minha família ou quem é o meu marido, você não é. Nós não somos nem namorados direito", eu nem considerava namoro aquilo. Então, ele pegou, mas ele não se afastava. Começava a ficar mais.
aí dizia que ia para o trabalho, e depois ele dizia: "Ah, não, tô atrasado, eu vou ficar mais um pouco", e acabava ficando o dia todo. E e eu trabalhava nessa época: "Não, vou ficar aqui, quando tu chegar, as coisas já estão prontas". Então ele foi ali querendo me persuadir a ter uma vida conjugal com ele, sendo que nós não éramos nem casados, nem noivos, era estava iniciando ali um namorico. E eu: "Não, não, não", eu sempre freava. Foi quando eu percebi de que ele estava querendo me usar, também financeiramente, para manter ele e manter o então ele tinha 2 filhos, já tinha vindo de uma separação também conturbada, fugia de pagar a pensão da moça, né, e era um casamento horrível, né, ele era horrível com a ex-esposa dele, né, e não dava, atenção para os filhos, né, não pagava a pensão, era completamente irresponsável, era um aventureiro, tipo o meu pai, um aventureiro, né, só queria viver a vida doidado, era isso que ele queria. E ele queria uma pessoa para sustentá-lo. E eu percebi aquilo, né. Então como foi que eu percebi isso? Com um mês e pouquinho de namoro, ele me levou para conhecer a então mãe e avó dele. Quando chegou lá, ela não me tratou nada bem, me tratou super mal, parecia que ela queria que eu entendesse que eu estava caindo numa cilada. Então ela pegou, já foi falando um monte de coisa dele, me mostrou o quarto dele: "Olha aqui como ele dorme, ele não é nada higiênico, ele é assim, assim, assado. Vê bem quem tu tá querendo escolher para tua vida", né. Eu já estava querendo cair fora, nas primeiras semanas, quando eu vi que, opa, ele não é nada daquilo que ele estava pintando no comecinho para mim. Já fiquei escaldada com isso. Quando ela perguntou o que que eu fazia, né, se eu trabalhava, qual era o meu sustento, né, nessa época eu tinha, né, eu recebia ali a pensão do meu marido falecido, né, uma pensão muito boa, e tinha minhas coisas, né, algumas coisas que eu estava reconstruindo. E eu percebi que aquilo ali era muito importante para ela, porque eu ia ter como sustentar o netinho dela, eu ia ter como, pagar a pensão dos filhos dele, para que ele não fosse preso. E aquilo ali, quando ela soube, né, da minha vida financeira, ela mudou completamente o olhar dela para mim. E eu percebi que o que eles estavam querendo mesmo era a galinha dos ovos de ouro. E aquilo não ia ser para ninguém nunca mais. Então, peguei, ele me levou para conhecer outros amigos também, né, que: "Ah, olha que legal, uma pessoa, né, uma mulher mais madura, vai te ajudar a crescer, né, tudo". E eu percebia que as pessoas estavam empurrando demais ele para mim. Foi quando eu fiquei mais atenta, eu falei: "Eu não, eu preciso cair fora desse relacionamento". E nessa época já era final de ano, e final de ano, eu gosto muito de passar com meus familiares. E como já era, né, na próxima semana já era final de ano, os meus primos convidaram ele para passar o réveillon. E eu peguei muito assim, contraditoriamente, fui, levei ele. Quando chegou lá, ele conheceu meu primo, e meu primo, né, eles bebem, né, faz aquela festa toda, muito bacana. E ele do nada, né, teve ali os fogos, né, toda aquela comemoração, e do nada ele surta, me chama no quarto, tranca a porta e me colocou mesmo contra a parede, assim, me empurrou contra a parede e perguntou o que que eu tinha com meu primo. Meu primo casado, pai de 3 filhos, né, eu sou a única prima, né, tudo, o resto tudo é homem, eu sou a única prima. O que que eu tinha com meu primo? Ele surtou. Eu falei: "Por que que você tá falando? Ele é meu primo, nós crescemos juntos, do que tu tá falando?". "Não, eu vi como ele te olha, eu vi como vocês se olham, como vocês se tratam". Eu falei: "Ele é meu primo, ele é praticamente meu irmão. O que você tá vendo é uma coisa completamente maluca". E nós começamos a discutir. "Você não vai sair desse quarto, você vai ficar aqui". Ele ficou transtornado, tipo, ele pirou de uma hora para outra. E eu falei: "Como é que é?". Eu falei: "Olha, nenhum homem
Eu já passei por isso, nenhum homem vai dizer o que eu preciso ou o que eu não preciso fazer. E eu vou sair desse quarto, você abre essa porta, e ele não deixava eu sair. Até que o meu primo veio, percebeu que uma coisa estava errada, foi lá e bateu na porta e perguntou: "Mana, o que está acontecendo aí?" E quando ele falou: "Você não fala nada, você fica calado." Eu falei: "Eu não vou ficar calado." Ele falou: "Tem como você abrir essa porta por fora, porque eu não estou conseguindo abrir." Meu primo foi lá e teve que arrombar a porta para que eu saísse de dentro daquele quarto. Quando meu primo olhou para ele, e ele era bem maior que o meu primo enfrentou ele, falou: "O que que você está fazendo com a minha prima?" "Não, brother, eu não tô fazendo nada, a gente só tá conversando." Conversando de porta trancada, na minha casa ninguém fica de porta trancada, muito menos ameaçando a minha prima. Quem que você pensa que você é? Eu quero que você vá embora da minha casa agora." E expulsou ele de lá. Ele: "Não, primo, é que eu tô alcoolizada, eu não tô bem, me desculpa." Começou a chamar meu primo de primo. E meu primo foi lá pra não ter confusão, né, que estava toda a família ali, ele falou: "Não, cara, fica aí, fica de boa aí, uma outra hora vocês conversam." Me levou pra fora, chegou lá, conversou comigo, falou: "Prima, se livra desse cara, que esse cara é cilada." E eu falei: "Não, é realmente isso que eu sei que eu preciso fazer isso mesmo, não vai dar certo." Nesse dia, antes de nós irmos pra casa do meu primo, ele tinha pegado a minha chave, e ali no momento de leseira dele, perdeu a minha chave do apartamento, perdeu completamente. E agora? Onde eu ia encontrar um chaveiro no dia 1º de janeiro para abrir meu apartamento? Ele queria arrombar, e eu disse que não. Eu fiquei para fora praticamente o dia todo até encontrar um chaveiro. Quando a gente voltou para casa, né, ele foi me deixar em casa, tudinho, chamou, né, mas ainda no Réveillon, teve a noite do Réveillon, voltando, recapitulando para que vocês entendam, aí veio o almoço do Réveillon, né, que já era no dia 1º. Ele chamou os amigos dele. Um amigo dele bem chegado, né, que cresceu com ele, dizendo ele. Esse amigo chegou lá, todo meu primo tratou ele bem, foi toda aquela receptividade. Sabe o que aconteceu? Ele surtou de novo. Por eu tratar o amigo dele com atenção ali, né, recepcionando, trazendo alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, ele achou que eu estava dando em cima do amigo dele e vice-versa. Ele pirou e começou a brigar com o amigo dele na frente de todo mundo ali. Que ele tinha que respeitar a mulher dos outros, que ele estava de olho em mim, que ele não respeitava ele, e que eu era outra safada que não respeitava ele, que estava de olho no amigo dele, que nós 2 não nos merecíamos. Tipo, eu tinha trocado 2 palavras e meia com o cara, e eu estava dando em cima do cara. Ele surtou de novo. Aí eu olhei para o meu primo e falei assim: "Tu tem razão, completa razão." Esse mesmo amigo dele, daí eu pedi: "Não, eu preciso ir para casa, tem como você me levar para casa?" E ele: "Não, eu vou junto." Nesse eu vou junto, eu recebo uma mensagem no meu celular, que era de quem? Do meu hoje atual marido. Era um textão, desejando feliz ano novo, pedindo perdão por tudo que ele tinha feito comigo, se ele tinha me feito sofrer, que ele estava viajando, mas que quando ele voltasse, ele queria voltar a conversar comigo, ele precisava conversar muito comigo. Só que eu estava em outro relacionamento, né. Quando eu olhei aquela mensagem, meu coração ele parou, né. A gente erra as batidas quando a gente gosta de outra pessoa ainda, né, e foi naquele momento que eu me arrependi de estar naquele relacionamento, né, porque o meu atual marido, ele não tinha feito uma coisa ruim pra mim. Ele foi honesto comigo, disse que ele precisava resolver as coisas dele, né, que ele tinha carinho por mim, né, mas que ele tinha muita coisa mal resolvida. Ele tinha cometido um erro, né, de ir atrás de alguma pessoa, sendo que ele não tinha sido curado ainda, não estava curado, né, dos desafetos dele. Então e eu entendi aquilo, eu entendi. E quando eu recebi a mensagem dele, então ali, com a mensagem, né, eu fiquei realmente mexida.
com tudo aquilo, e ele estava do meu lado, ele perguntou quem era, eu falei: "Ah, é o dito, né". Falei: "O dito aqui". Ele pegou na hora e apagou a mensagem. Eu falei: "Por que que você apagou a mensagem?". Eu ia responder a pessoa, ele só tá sendo cordial comigo, ele não tá dando em cima de mim, não tá falando nada demais, ele só tá, né, me desejando um bom ano, né, que eu seja feliz, tudo que eu mereci. Só isso, essas coisas, não tem nada demais. E foi aí que ele começou a mostrar a pior face dele, né. Ele já não gostava, que hoje é meu atual marido, aí ele não ficou gostando muito menos dele. E começou as perseguições. Tudo o que eu fazia, se eu dizia não para ele em alguma coisa, ele já dizia: "Ah, é por conta do cara lá, né. Tá me você tá me tratando assim por conta daquele cara". E aquilo ali me desgastava cada vez mais. Eu sempre tinha que estar me justificando, né. E eu tinha outras coisas para me fazer, eu tinha minha vida, eu tinha meu trabalho, sabe. Então, aquilo ali para mim era tão estúpido, ter que estar me justificando, parecia que eu estava lidando com um menino de 14 anos. Então eu peguei, eh, nós tínhamos amigas em comum, né, quando eu me relacionei com o meu atual esposo, na época que era meu namorado, nós tínhamos muitos amigos, ele me incluiu no ciclo de amigo deles e todos gostavam muito de mim. E mesmo com a nossa separação, e nós continuamos ainda muito amigos. Então nós sempre estávamos em comemorações, aniversário, me chamavam para ir pra casa deles, então eles ficaram muito entristecidos com o final do nosso namoro, mas permanecemos com a mesma amizade. E aquilo ali era muito bom. E ele sabendo disso, né, essa pessoa que eu estava me relacionando, queria se aproximar dos amigos dele. Queria de qualquer força ser incluído também no mesmo ciclo de amigos, só que eram melhores amigos do meu atual esposo, e ele queria estar lá, incluído, até que, por um certo momento, ele conseguiu. O meu atual marido, ele faz aniversário no início do ano, dia 4. Então essa melhor amiga dele me chamou para fazer um bolo, só que eu não sabia que era para ele. Aí eu gosto muito de cozinhar, né, é uma das melhores coisas que eu faço hoje. Eu faço com muito prazer e eu gosto de ver as pessoas se deliciando com o que eu faço, principalmente bolos. Eu fui lá e fiz um bolo. Quando ela foi lá dentro, pegou todos, né, na época era aquele topo de bolo que a gente colocava, assim, várias, símbolos da personalidade da pessoa, né, como ele gosta de rock, era uma guitarra, era bateria, essas coisas, né, de música. Quando eu vi que era o nome dele, eu falei pra ela: "Querida, tu tá doida? Tu vai me arranjar mais problema. Se ele sabe que eu tô fazendo um bolo, que é, no caso meu esposo, para o Bruno, ele vai ficar enfurecido. Por que que tu fez isso?". "Não, mas eu fiz sem inoc eu fiz". Eu fiz na inocência, não fiz para te prejudicar. Eu não sei fazer bolo e tu é a melhor pessoa que faz bolo aqui. Eu só queria levar um bolo pro meu amigo, eles eram melhores amigos. Tanto é que ela foi até minha madrinha de casamento, né, então, eh e eu perdoei ela, porque eu vi que realmente ela não tinha feito com maldade, pra afetar, né, o maluco lá. Mas aí ele veio, chegou lá na cozinha, quando ele viu o nome dele, Bruno, em cima do bolo, ele achou que eu tinha feito de propósito. Aí ele falou: "Ah, é aniversário dele hoje? Pois nós vamos no aniversário dele". Eu falei: "Não, nós não vamos no aniversário dele". E nesse dia na igreja tinha ali batismo, uma menina lá, e como eu tinha algumas coisas para fazer desse batismo, eu fui. E esse cara foi comigo. Quando chegou lá, ele deu de cara com quem? Com o Bruno. Ele foi direto lá cumprimentar ele e desejar felicitações, que eu tinha feito um bolo para ele que esperava que ele gostasse. Ele foi para enfrentar o cara, enfrentar o Bruno, na verdade. E o Bruno, tipo, com indiferença, tipo, quem é esse cara? Tipo, ah, obrigado, muito obrigado. Ah, tá bom, vou provar lá o bolo. Falou na maior tranquilidade. Mas aquilo ali enfureceu ele de um jeito, se ele pudesse dar um soco na cara dele, ele dava. O outro ia apanhar sem saber por quê.
Ele não sabia que ele tinha tanto ciúme dele assim, não sabia que ele incomodava tanto ele daquela forma. E eu nunca tinha dado um motivo sequer. Mas pelo fato só de Bruno viver nessa terra, já era uma grande afronta para ele. E terminou ali o batismo, eles tinham combinado de ir para uma pizzaria, alguma coisa, rodízio. E o meu marido, Bruno, ele sempre gostou muito de usar perfume forte. Então, onde ele anda, o perfume segue, fica o caminho de perfume. E ele sentiu isso, o perfume dele, e falou assim: Nossa, tu tá sentindo o cheiro de perfume no ar? Tá sentindo? Segue o rastro, segue o rastro. Eu falei: Do que tu tá falando, cara? Segue o rastro dele. Ele deixou o rastro dele pra ti. Eu falei: Cara, tu tá completamente louco. Eu falei: Quer saber? Eu vou pra casa, tu vai pra tua casa e tu me deixa em paz, porque isso aqui não tá mais dando certo. Foi quando ele mudou completamente o semblante dele para vitimismo. Começou a chorar, começou a implorar para que eu não fizesse aquilo, que ele era apaixonado por mim, que eu era a vida dele, sendo que nós não estávamos nem um mês direito juntos. E eu falei: Olha, segue a tua vida, não vai dar certo, sabe? Não porque tu tá me deixando por conta dele, que tu gosta dele, tudo está acontecendo por conta dele. Eu falei: Cara, o Bruno nunca fez nada. Ele mandou mensagem pra ti no começo do ano. Eu falei: Cara, ele faz isso pra todo mundo. Tipo, se ele tem alguma inimizade com alguém, ele vai lá, né? Não, vou começar o ano fazendo coisas novas, vou mandar mensagem para todas as pessoas que eu fiz mal, ou então que ficaram chateadas comigo, né? Mandar uma mensagem ali para, tipo, começar o ano em paz. E essa era a visão dele. E ele faz isso até hoje, com todo mundo. Amigos, familiares, não importa. Então, não tinha porquê ele agir daquela forma. Era um ciúme tão doentio que fazia ele ter várias faces. Né? Ele ficou agressivo, depois ele ficou possessivo pelo Bruno, e depois ele ficou se fazendo de vítima, como se todo mundo fizesse ele sofrer. E ele chorou muito nessa noite, aquele homem. Ele se ajoelhava aos meus pés pedindo para que eu não terminasse com ele. Eu só pedi: Cara, vai-te embora, vai para tua casa. Vai para tua casa, né? Vai tirar tua cabeça, eu preciso ir para minha casa. E foi isso que aconteceu. Fui para casa. Quando foi de manhã cedo, não era nem cedo, era madrugada, às 5:30 da manhã, ele bate na minha porta. Completamente bêbado e cheirando a cigarro, uma coisa que eu não suporto até hoje. É cheiro de bebida e cigarro, aquela boca podre de cigarro. Foi quando eu descobri que ele não era nada daquilo que ele me dizia que ele era, né? Tipo, você beber ele socialmente no final do ano, uma coisa, agora você ter vício naquilo é completamente diferente. E foi aquilo que ele mostrou pra mim. Ele era viciado em álcool e cigarro. E eu peguei, senti aquele cheiro e mandei ele embora. Cara, vai-te embora. Não, eu vou contigo para a igreja. Eu falei: Não, não precisa que ninguém vá comigo para a igreja. Eu ando com minhas próprias pernas muito bem. E ele me seguiu até na igreja. Em todo canto que eu ia, ele dizia que nós íamos nos casar, que nós íamos nos casar. E os irmãos estão na igreja tudo: Opa, nossa, vai casar? Como assim? E eu sempre: Não, a gente não vai se casar. Sempre negativo, 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 negativo. Não vamos nos casar. Chegou, eu, na igreja mesmo, eu falei: Olha, não vai dar certo. É completamente incompatível. É diferente, completamente diferente de mim. As tuas atitudes não batem com a minha, eu não aceito. Isso não vai dar certo. Então segue a tua vida, sabe? Porque comigo não vai rolar. Esse cara chorou, pediu, se humilhou, mas eu não cedi. E ele foi embora. Só que a gente acha que a pessoa vai embora, que a pessoa vai sumir, né? Não foi o caso. Ele começou a me perseguir. Para todo mundo. Começou a se vitimizar para todo mundo que ele podia. Ele começou a seguir todo mundo do meu convívio nas redes sociais. Começou a mentir coisas sobre a nossa vida. Ele dizia que eu bebia, que nós tínhamos relações, uma coisa que nós nunca tivemos. E se a gente tivesse feito, eu tinha dito, mas não tinha feito. Começou a mentir sobre inúmeras coisas da minha vida. Dizia o que eu fazia, o que eu não fazia. Inventou muita coisa. E ele fez isso no círculo dos nossos amigos, dos meus amigos, no caso.
e na igreja me congregava. Ele queria sujar minha imagem para Deus e o mundo. Ligava para líderes da igreja para falar mal sobre mim, para dizer que eu era uma pessoa completamente leviana, que eu fazia um monte de coisa errada, que eu enganava os homens, que eu bebia, que eu me prostituía, muita coisa. Que eu me deitava com homens por dinheiro. Tudo isso ele fez. Tudo para me desmoralizar perante qualquer pessoa. Quando ele viu que o meu silêncio era o que ele ia ter, ele pirou cada vez mais. Então, num dia, eu tinha chegado do trabalho, tinha todos os dias milhares de ligações dele no meu celular. Milhares. Eu não atendia. Ele me ligava no meu trabalho e eu não atendi. Eu cheguei do trabalho um dia, a essa moça que era minha melhor amiga, que foi madrinha do meu casamento, estava lá na minha porta, dizendo que queria conversar comigo. Quando ela entrou no meu apartamento, ela já foi vasculhando tudo, atrás de garrafa de bebida. Eu falei, o que que tu tá atrás? Não, o Ailton disse que aqui tem bebida. Falei, beleza, se tiver bebida, o que que tem? Não, porque ele disse um monte de coisa de ti, eu só quero comprovar se é verdade. Eu falei, o que que ele disse de mim? Falei, se você fosse minha amiga de verdade mesmo, eu tinha chegado comigo e falado, olha, ele me ligou e falou isso de ti, ó. É verdade? Eu ia te dizer, se fosse, qual era o problema? Eu sou adulta, eu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu não dependo de ninguém, eu só dependo de mim mesma. Por que que eu vou mentir sobre algo que se eu faço, eu deixo de fazer? Não tenho por que esconder nada de ninguém. Eu só sei que ela ficou a noite toda lá comigo, querendo me convencer a voltar com ele, me falando tudo o que ele tinha dito. E eu senti que ela não confiava nem um pouco em mim. Ele tinha entrado tão bem na cabeça dela, manipulado tão bem a cabeça dela, que tudo que eu dizia, ela não acreditava. E até que eu, quando deu mais 9 horas da noite, ele chega. Ele chega lá para os dois me colocarem na parede. Agora, com que intuito ele ia fazer aquilo? Para quê? Né? E eu expulsava os dois não iam embora. Eu falei, eu vou chamar a polícia então. Já que vocês não querem ir embora, vocês querem o quê aqui na minha casa? Querem fazer eu confessar o quê? Tu procurou, não tem bebida, não tem droga, não tem nada disso. O que que você quer? Aí ele pegou, saiu e começou a chorar. Chorava que soluçava, que eu estava acabando com a vida dele, que eu não prestava, que era isso que eu queria, que ele se matasse. E eu falei, cara, tu vai acreditar no que ele tá fazendo? É sério mesmo isso? Falei, mana, vai-te embora. Vai-te embora porque eu tô cansada e amanhã eu preciso trabalhar. Eu só sei que ela não foi embora, ele pegou e foi embora. Meia hora depois, ele liga, transtornado, transtornado, dizendo que ele estava numa ponte, que ele ia se jogar daquela ponte, que ele ia acabar com a vida dele, que ele não ia conseguir viver sem mim. Eu falei, beleza, né? Legal. O cara passa praticamente uns 3 semanas me desmoralizando, me perseguindo, né? Falando mal de Deus e o mundo para mim na igreja, para os meus amigos, para minha família, nas redes sociais, e agora ele vem aqui dizendo que me ama, que é louco por mim, que não vai viver sem mim, e depois quer ser jogado uma ponte, por minha culpa. Falei, mano, esse é vitimismo, não cai nessa não. Ela, não, mana, pelo amor de Deus, atende ele, porque é, tu vai ser culpada pela morte dele. Falei, mano, ele não vai se jogar de uma ponte. Ele não vai. Você que passou toda aquela noite naquela ladainha lá, até que eu me cansei, me enfureci com ela e expulsei lá de casa. Quando, nessa mesma noite, antes de eu expulsar lá de casa, ele desligou o celular para fazer aquele famoso terror psicológico, né? Eu falei, mano, eu sei o que eu vou fazer agora. Peguei o celular, vou ligar para a ex-mulher dele, a mãe dos filhos. Liguei. Falei, mano, tá acontecendo isso e isso. O Ailton, que é o nome dele,
tá numa ponte dizendo que vai se jogar, né, veio tá acontecendo tudo isso. Aconteceu a mesma coisa contigo? E ela começou a rir. Ela riu e falou assim: "Anne, faz uma coisa, vai viver a tua vida, porque eu passei 5 anos vivendo esse terror na minha vida. Quantas vezes ele se jogou de uma ponte, ameaçou que ia se jogar da ponte, ele nunca se jogou porque ele é um covarde. Passei 5 anos dele fazendo isso comigo, e eu caía porque eu não queria carregar uma morte sobre as minhas costas. Ele tá mentindo, ele só tá querendo se vitimizar, te convencer a voltar com ele. Não cai nessa, não cai nessa. Porque se tu voltar com ele vai fazer o inferno da tua vida. É isso que tu quer? Eu falei, não, minha querida, eu não vou voltar com ele. Eu só queria, né, que tu tranquilizasse a minha amiga aqui, que tá acreditando em tudo que ele tá dizendo. Eu falei, mano, não seja idiota, não. Ele tá mentindo pra vocês. Ele não vai se jogar de ponte nenhuma. Ele tá lá rindo da cara de vocês, bebendo, enchendo a cara. Enquanto vocês estão aí preocupados. Eu falei, mano, eu não tô preocupada com ele. Eu tô preocupada é comigo, que eu tô até essa hora sem dormir, cansada, querendo dormir. Foi na hora que eu expulsei a minha amiga. Ela foi embora muito chateada comigo, mas eu acredito nele, então faça bom proveito ali do que você acreditou. Passou-se o tempo, acho que mais de quase 2 meses. Mais de 2 meses, né? O Bruno chegou comigo, se aproximou. Eu sempre gostei dele, eu nunca escondi de ninguém, né? Nunca neguei o que eu sentia por ele, tentei mesmo, eu cometi um erro de tentar colocar esse Ailton na minha vida para tipo, esquecer, né, o que eu sentia pelo Bruno, mas eu não consegui, né. E aquilo ali foi o que me deixou mais em alerta sobre o que eu merecia e o que eu não merecia pra minha vida. Então, o Bruno foi lá, a gente se aproximou, mas quase 2 meses depois, né, depois que eu me livrei desse traste aí, e a gente retomou de onde a gente parou. Ele pediu perdão e a gente resolveu voltar, resolveu tentar de verdade. Ele tinha não, ele tem uma filha linda, que hoje é como uma filha para mim. Ela era apaixonada por mim, eu era apaixonada por ela, coisa mais linda desse mundo. Então, nós retomamos, e sempre que o Bruno saía do trabalho, ele ia para lá comigo, né, a gente assistia filme, tinha aquele momento juntos nosso. Quando chegou um dia, a gente estava lá, a gente só ouviu um estrondo na porta. Um estrondo alto, parecia que tinham arrancado a porta, e realmente, ele tinha chutado e era uma porta de ferro, com tanta força que a porta, ela praticamente desbandou. Quando eu dei por mim, ele já estava dentro do quarto com a gente, completamente transtornado. Nós ficamos em estado de choque. Nessa época, meu esposo era bem mirradinho, bem magrinho. Como a gente fala, só a capa da gaita, né? E aí eu fiquei em estado de choque, porque o apartamento, antes de você entrar para o quarto, você passa por um cômodo bem longo, que é a sala e a cozinha. Ele já estava dentro do quarto junto com a gente. E nessa mesma noite eu tinha feito comida, tinha as facas na bancada, só pensava naquilo. E ele foi pra cima do meu marido, que no caso era meu namorado, né? Na época. Foi pra cima dele e eu sabia que alguma coisa ia acontecer muito grave ali. E eu só tive a menção de entrar na frente, ver o que ele estava fazendo. Eu gritava tanto, tanto para que ele não fizesse nada, e ele só queria machucar o Bruno. E eu só pensava nas facas que estavam na bancada, né? E ele estava com um olhar cego de ódio. Ele só queria acabar com a vida dele. E eu implorava para ele ir embora, para que ele não fizesse nada, que ele pensasse nos filhos dele. Ele começou a me xingar, né? Queria me agredir. E o Bruno não deixava. Eu sei que foi uma confusão e foi uma gritaria horrível. E nessa hora eu peguei o celular para ligar para a polícia. E nada, nada, nada. Eu falei, vai-te embora que eu tô falando com a polícia, eles vão vir aqui. Tu vai ser preso, tu vai prejudicar os teus filhos, vai prejudicar a tua vida. O que que tu vai fazer? Só sei que foi quase meia hora ali de terror mesmo. Ele tentando agredir.
o Bruno, quebrando as minhas coisas. Ele destruiu tudo que estava ali dentro. Até que ele pegou um pouco de consciência, o pouco de consciência que ele tinha, viu que a polícia realmente estava chegando e caiu fora. Fugiu. A polícia chegou 2 minutos depois, foi atrás, mas não encontrou mais ele. Beleza. Ficou aquela coisa. Liguei para minha família tentou ir atrás dele, ligou para ele, ameaçou ele, para que ele me deixasse em paz, mas ele não me deixava. Foi quando foram lá, mudaram a porta, tudo, só que ele não parou. Num belo dia, eu estava lá, ainda continuei morando no apartamento, foi depois disso que eu saí de lá. O Bruno tinha uma reunião no trabalho, e ele sempre passava para me buscar, para levar para o trabalho também. E aí, Bruno, ele falou, não vou conseguir te levar hoje, né? Mas eu te pego na volta. Beleza, tudo bem, sem problema nenhum. Eu tava me arrumando, quando é 6 e pouquinho da manhã, que eu abro a porta para me sair, eu só sinto a pessoa me empurrando de volta. Era quem? Era ele. Não sei quem foi abençoado, porque no apartamento onde nós morávamos, no prédio onde eu morava, né, para você entrar, você passava por um portão, e aquele portão tinha que permanecer fechado. Só entrava quem eram pessoas autorizadas. Então, acho que alguém, né, viu ele algumas vezes ali. Ah, deve ser namorado da moradora tal, do apartamento tal. Deixou ele entrar. Ele só estava esperando a hora de eu abrir a porta do apartamento para que ele adentrasse. E me empurrou lá para dentro. Naquele dia eu falei, eu vou morrer. Eu não vou conseguir escapar dessa. Eu não vou, não vou, não vou. Ele veio aqui para ele acabar com a minha vida. E eu não tive tempo nem de pegar o celular. Ele já pegou meu celular da minha mão e já ficou sob o poder dele. E foi aí que começou as manipulações. Tentava me convencer de todos os jeitos a voltar com ele, que o Bruno não prestava, que ele é que prestava para minha vida, que ele que ia me fazer feliz, que ele que me amava, ele era louco por mim, que me pedia perdão por tudo que ele tinha feito, tudo. E foi nessa hora que eu lembrei de uma coisa da minha mãe, uma coisa que ela me ensinou, não só para mim, como para meus irmãos também. Quando você tiver em algum perigo, alguma pessoa estiver te ameaçando, te persuadindo a algo, finja. Veja que você estiver morrendo por dentro, finge. Cante a música dela. Fale o que ela quer ouvir, mesmo você não querendo aquilo, para que você salve a sua vida. Haja com frieza, com naturalidade, seja fria em situações difíceis, para que você consiga sair dela. E foi isso que eu fiz. Nessa mesma hora eu me transformei na pessoa mais amorosa, mais solícita do mundo. Tudo que ele falava eu concordava, mas antes disso, ele ficou comigo das 6h30 até as 10 horas da manhã, eu presa no quarto dentro, junto com ele. Eu ia pro banheiro, ele ia junto. Tentava fugir dele. Eu tentei fugir dele muitas vezes. Tentou me abusar sexualmente. Eu não deixava. Tentava me beijar, eu não deixava. Foi quando eu vi que ele começou a ficar agressivo e eu lembrei do que minha mãe falou. De ser fria e calculista. De cantar a música que ele queria ouvir. E foi aí que eu comecei a ser amorosa com ele, a ser solícita. Falei, realmente, ele não presta, ele não vale nada, né? Você tem razão, bora ficar junto. Realmente eu tô cometendo um erro muito grave, né, de ter acreditado nele de novo, não tá certo. Aí foi quando ele mudou a expressão dele. Sério, tu tá falando sério? Eu falei, tô realmente, sabe, eu tô até enojada de ter voltado com ele, eu vou terminar tudo com ele. Aí ele, ainda bem que tu voltou assim. E ele caiu no que eu tava dizendo pra ele. Eu falei, Ailton, tu precisa ir pro trabalho. Ele estagiava numa empresa de engenharia aqui em Manaus, nessa época. Tu precisa ir pro trabalho, tu não pode faltar trabalho.
Não, eu falei com a minha gerente que eu ia chegar tarde. Eu falei: "Pois é, então vai. Tu vai, quando tu voltar, a gente conversa melhor, a gente conversa. Vai lá, eu nem vou mais para o trabalho, eu vou ficar por aqui mesmo. Vou fazer uma coisa pra gente comer, quando tu voltar de tarde, a gente conversa melhor, tá bom? Pode ser assim?" E ele caiu, no que eu disse pra ele. Mas isso depois de horas. Eu tô só resumindo pra vocês. Horas. Foi quando ele me entregou meu celular e falou: "Manda mensagem pra ele, termina tudo com ele, que tu não quer mais nada com ele". Eu falei: "Não, vou fazer isso, porque realmente ele não me merece. Tu tem toda a razão". E abracei ele, até cheguei a beijar ele, pra que, né, o teatro fosse completo. E eu peguei, quando ele saiu, né, ele me abraçou, que me amava, que ainda bem que eu tinha caído em si, e que ele ia voltar, né, a gente ia recomeçar a nossa vida, que ele ia trazer as coisas dele pra gente viver juntos, enfim, viver juntos. Eu: "Tá bom, traz todas as tuas coisas". Hum, gente, quando ele saiu, eu só sabia gritar, gritar, parecia assim que eu estava com um caminhão em cima de mim. Gritava de nojo, de medo, gritava porque eu estava viva. Que eu sabia que se eu continuasse negando ele, ele iria ele iria fazer o que acontece com a maioria das mulheres que negam. Ele iria eu ia ser mais uma vítima de feminicídio, com certeza, com toda certeza, eu digo isso pra vocês. Porque ele foi com esse intuito. Se ele não conseguisse me convencer a voltar pra ele iria fazer isso, com toda certeza. Então, peguei, depois que ele saiu de lá, liguei para o Bruno imediatamente, liguei pra polícia, liguei para meus irmãos, pra todo mundo ir pra lá. E ficamos esperando ele, porque ele ia voltar. Ele realmente voltou com todas as coisas dele. E a polícia estava lá na porta, quando ele chegou. Ele foi detido ali mesmo, por cárcere privado, por inúmeros crimes, inúmeros, até tentativa de homicídio. E tinha as provas, né, tinha ali a minha porta que já tinha sido quebrada, tinha as fotos, né, tinha a a testemunha que era a minha amiga, que tinha sido a minha madrinha, ela foi testemunha também. Os vizinhos, que mais tinha era testemunha. Então foi preso ali mesmo. Conseguiu ser solto, não sei como que ele conseguiu ser solto, mas se ele um dia ele me procurou ali, ele não me encontrou mais. Saí de lá, fui para outro canto. E foi começar a minha vida. Ele tentou ainda namorar com pessoas próximas ali do nosso círculo de amigos, tipo, a irmã da minha madrinha de casamento, ele namorou com ela, tudo para ficar próximo, para ver se conseguia alguma coisa. Nossa, aquele homem tentou muito, até que ele viu que ele não ia conseguir. Então, depois de um ano, eu me casei, né? E tô casada até hoje. Passamos por esses perrengues aí e me ensinou muita coisa mesmo. Primeiro, realmente a ser frio e calculista nas horas que você mais precisa, nas horas de perigo, porque isso salva a tua vida. Segundo, não tenta curar um amor com uma outra pessoa, que não é nada de amor, né? Curar um amor com outro amor. É cilada. Procura se curar primeiro, sozinha, para depois tu colocar uma outra pessoa na tua vida. Faz que nem eu fiz não, mana, porque olha, poderia pagar muito caro por tudo. Eu passei por 2 casamentos completamente diferentes, né. Tipo, o primeiro casamento que foi eu era muito jovem, muito imatura, eu tive o segundo que foi a coisa mais perfeita da minha vida, foi um dos momentos mais felizes. Tive o terceiro, que foi o abusador, o manipulador, né, que queria e por algum momento chegou realmente a acabar com a minha vida. Aí teve agora, esse meu último casamento, meu quarto casamento. É que eu tive esse namoro que não foi casamento, né, mas poderia ter dado muito errado. Se eu tivesse emocionalmente frágil de novo,
eu tinha me lascado todinha. Ele ia fazer comigo o que ele queria, quem sabe, eh, finalizar a minha vida, né. Poderia ter acontecido isso sim, mas o Senhor foi muito misericordioso, né, foi muito bondoso comigo. Me deixou ter a oportunidade de ter a vida que eu tenho hoje, de poder, através do canal, ajudar muita gente, muitos alertas, salvar a vida de muita mulher, através de depoimentos. Eu espero muito que esse meu depoimento ele ajude mais mulheres, que alerte, né, que gente, é tanta mulher sofrendo, tanta mulher ainda presa, engasgada, sendo aprisionada, que não consegue sair. Mas se eu sair, qualquer mulher também vai conseguir, qualquer homem também, porque não é só mulher que sofre não. Tem muitos homens também, homens bons, homens maravilhosos, homens dignos, que estão ali sendo reféns de mulheres narcisistas, mulheres manipuladoras. E da mesma forma como existe mulher, existe homem. E as mulheres, elas sabem ser muito mais cruéis, às vezes, do que os próprios homens, né? Então, essa é a minha história. Hoje eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada. Tenho do meu lado um homem que me respeita, que compartilha os meus sonhos, que soma na minha vida, que me ajuda aqui com esse canal também. E que é um homem solidário, uma pessoa que eu sempre quis ao meu lado, né? O Senhor tirou o primeiro, mas me retribuiu com ele na mesma magnitude, né? Na mesma sincronia, na mesma fidelidade, na mesma justiça. Então, eu sou muito, uma mulher muito abençoada hoje, muito mesmo, sou muito grata. E é isso que eu desejo para minhas outras irmãs, para meus irmãos também, né? Que são vocês aí afora, que vocês sejam felizes, que vocês encontrem as pessoas certas para a vida de vocês. E não uma pessoa que fica só te martirizando, fica te traindo, fica, sabe, só te inferiorizando. Ninguém merece isso, ninguém merece ver uma vida de sofrimento. Então, muito obrigada por vocês assistirem até aqui, por vocês ouvirem o meu relato, né? Foi um relato bem longo, eu ainda resumi algumas partes, porque são partes muito pesadas, que ia trazer mais gatilho para outras pessoas, e não é isso que nós queremos aqui. Mas essa foi a minha vida, né? A vida aqui da pessoa que vocês estão vendo todos os dias, uma pessoa que é solidária com a dor de muitas de vocês e que realmente entende. Quando eu falo que eu entendo, que realmente eu entendo, já senti a dor que vocês estão sentindo. É de ser traída, de ser manipulada, né, de ser, infelizmente, agredida, sei de tudo isso. Mas tem solução. E a solução está nas tuas mãos. Não tenha dúvida disso. Denuncie quando for necessário mesmo, não tenha pena, porque eles não têm pena da gente. Não tem. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, na nossa família que é o Fins de Casamento, se inscreve, não tenha medo. Compartilhe o seu relato conosco também. Eu vou deixar aqui na descrição o contato, né, do nosso canal para que você mande o seu relato, porque às vezes realmente é complicado, né, você clicar no link. Tem tanto vírus, né, tem tanto golpe que eu até entendo quando as pessoas não querem clicar no link do formulário para preencher ali, para que a gente entre em contato. Mas mesmo assim, muita gente preencheu, muita gente mandou, e é por isso que vai ter vídeos aqui 2 vezes por dia para que a gente consiga ali esvaziar um pouco, né, a caixa e para que essas mulheres elas se sintam abraçadas. Eu sei que quando a gente fala, tira um peso tão grande de cima da gente, não é? Tira sim, eu sei que tira. E essas mulheres elas precisam ser ouvidas. E os homens também precisam ser ouvidos. Então, se você quer falar, quer participar aqui do canal, né, da família Fins de Casamento, sintam-se abraçados pela gente. Então, muito obrigada, gente, de coração mesmo, por todo o apoio, por toda a ajuda que vocês têm dado até aqui, ok? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo relato.